Um país estava nascendo, um país precisava se manter daquele tamanho. O Dom Pedro I não queria perder territórios, perdeu até a Cisplatina, né? Mas que nem era nossa. O Brasil anexou para se vingar lá na época da Espanha, e Napoleão anexou alguns territórios. A Cisplatina manteve, que é o Uruguai, mas depois falavam língua diferente, costumes diferentes. O Brasil todo quebrado para participar de uma guerra. Terminou realmente não dando certo e eles se separaram. A partir daí, não mais. Isso o primeiro império. Aí veio o inicial, né? Veio o ensaio republicano, como muita gente comenta, porque é um dos períodos mais conturbados da história do Brasil, é o período regencial. Né? Tantas e tantas brigas como a Balaiá, a Cabanagem, a Sabiná, a Farroupilha, tantos movimentos separatistas, não havia um imperador no trono, um dos motivos. Né? Não, o poder moderador não podia ser o uso exclusivo do imperador, mas quem estava no governo passava por sucessivas crises, e o preparar dizia, não, a gente se separa, mas quando tiver o imperador a gente volta, por causa da Bahia. Então, foi um caos, ao ponto de não se ter como esperar que Dom Pedro II atingisse a maioridade para poder assumir o cargo. Os caras tiveram, tem que baixar. Vamos fazer alguma coisa aí de alterar a Constituição, né? O famoso golpe da maioridade, mas foi através do parlamento, foi através da Constituição que foi feito, e a maioridade para Dom Pedro baixou para os 14. Né? Diz a lenda que ele foi convocado e perguntado, quer assumir aos 15 ou assumir já? Ele disse, quero já. Né? Mas tinha uma quadrinha na época cantada pelos populares que era assim, queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Ou seja, quando ele coloca aquela ideia, o monarca, querendo ou não, isso é antigo, desde o Egito. O monarca, ele tem uma simbologia diferente. Ele age como alguém, não importa se é absolutista ou não, mas assim, ele tem uma figura diferenciada, que às vezes impõe um respeito, às vezes medo, seja lá o que for. Mas o que acontece? O fato de haver alguém dentro, no seu posto, ali, observando, já intimida. Já intimida. Na Inglaterra, o primeiro-ministro ele tem que conversar com a rainha, acho que quinzenalmente, não me lembro, para dizer quais rumos estão sendo, o país está sendo levado. Né? Ela é experiente, ela conhece mais e tudo mais, ele conversa. Ela é a sociedade, porque ela é a representante da sociedade. Então é como se fosse uma forma de eu dar uma resposta à sociedade. No Brasil, não tem como dar uma resposta a essa sociedade, porque o presidente, ou a presidente, incorpora os dois cargos. Então, ela é ao mesmo tempo chefe de governo e chefe de Estado. É quase o Estado sou eu. Uma vez alguém me disse, eu achei muito interessante, que o poder de hoje de um presidente da República, ele chega a ser superior ao poder do imperador na época de Dom Pedro II. Ele acumula cargos, ele pode fazer muitas coisas, que o imperador, famoso poder moderador, o pessoal acha que, traz um café para mim que eu sou imperador e eu vou usar o poder moderador para isso. Não. Lendo a Constituição de 1824, você vê cada um dos pontos onde ele pode utilizar o poder moderador. Tirando isso, ele não pode usar, é constitucional. A monarquia do Brasil sempre foi constitucional. Né? O Brasil não passou por uma monarquia absolutista. Se fosse absolutista, eu costumo falar com meus amigos que às vezes discutem, se fosse absolutista, a escravidão teria sido abolida assim que Dom Pedro II assumiu o poder. Ele sempre foi, como a gente vai ver, abolicionista. Mas ele não podia passar por cima do parlamento. Ele não tinha como. A abolição teria que ser a contragosto através da lei e através do parlamento. Certo? Foi antecipada a maioridade e veio o Segundo Império, né? Um período de estabilização política e econômica, onde as revoltas que aconteciam começaram a ser pacificadas, algumas através de guerras, né? Algumas através de acordos, como a Farroupilha, mas houve uma estabilização, não a curto prazo, a longo prazo. O café contribuiu muito para isso, e nós terminamos o 1889 extremamente bem. Né? A taxa de inflação média do Império era de 1,5%. Né? Parecido com hoje, muito parecido com hoje. Né? Era 1,5%. Nós passamos a ser uma das principais economias do mundo. Né? Alguns comentam que rivalizavam muitas vezes em alguns aspectos, né, com os Estados Unidos, que só vai ser a grande potência mesmo após as guerras mundiais. Né? Então, a construção da nacionalidade se deu durante o Segundo Império. Dom Pedro II, até então, era muito comum que a gente falasse, eu sou pernambucano, eu sou norte-rio-grandense, eu sou gaúcho, e não eu sou brasileiro. Começa-se a se construir a imagem do brasileiro, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, começa-se a trabalhar a ideia de nação a partir principalmente de Dom Pedro II. O país cresce,
Se ficamos numa posição de um país, de um império respeitado, Conde de Soderini dizia que, falando já do Pedro II, que a maior autoridade moral da terra, tirando o Papa, era Dom Pedro II. Chamado algumas vezes para intermediar conflitos internacionais, a poderosíssima rainha Vitória da Inglaterra, né? Ela chegou, enquanto o Obama escutou aqui a gente e tudo mais, e o Brasil exigia, queremos desculpas e tudo mais, e não teve nada de desculpa, né? Ficou por isso mesmo, a não ser uma intervenção na pergunta da jornalista, que é aquela, né? Bem gentil da parte do cara. Não, nós vemos os Estados Unidos ver o Brasil como uma potência regional, mas global. Aquilo ali foi uma leve forma de dizer, pronto, lembra que fazer espionagem? Passou, já passou. Mas as desculpas não vieram. Enquanto na Inglaterra, o Brasil, aconteceu o problema da questão Christie, o Brasil estava sendo pressionado a demitir alguns militares que tinham participado de um evento, não vou comentar agora, senão a gente pode muito do tema. E aí a Inglaterra ameaça quase entrar numa guerra se o Brasil não fizer isso. Né? O Brasil não faz, a população pede do Pedro II que faça alguma coisa, e aí para evitar uma guerra os dois países rompem relações diplomáticas. Só para lembrar, é como se a Inglaterra fosse os Estados Unidos hoje, que era a principal potência do mundo. Essas relações diplomáticas são rompidas por 2 anos. A Guerra do Paraguai começa, o Brasil nem tem relações diplomáticas com a Inglaterra, mas a gente aprende que a Inglaterra incentivou o Brasil a entrar, né? Outra coisa... Oi? Depois até ajudou, né? Também teve essa ajuda, assim. Mas, no momento, o Brasil foi 2 anos de relações rompidas. E aí, sabe como foi que voltaram essas relações? Quando a Rainha Vitória enviou o seu plenipotenciário ao Brasil para pedir desculpas oficiais dela para Dom Pedro e do Reino Britânico para o Império do Brasil. Foi quando as relações voltaram. As desculpas da Inglaterra. Então, isso era um país realmente respeitado, né, que mantinha a sua posição que de fato tinha, né, no mundo. E o Império Abolicionista também vale muito a pena falar sobre isso. Na verdade, eu queria falar sobre muita coisa, mas aqui nosso tempo não é tão longo, então eu tenho que selecionar alguns pontos. Império Abolicionista é um título que eu dei a alguns textos que eu fiz, uma série de textos, tentando explicar que o Brasil Império não era escravista. O Império era abolicionista, mas quem comandava o Império no sentido dos parlamentares, sim, havia muitos escravistas. Né? Prova é que a partir do momento que Dom Pedro II assumiu o trono aos 14 anos, ele recebeu um lote de escravos, né, de herança, com 40 escravos, e já mandou que fossem todos libertos. Foi alguém que cresceu com um ideal humanista em cima dele, com ideias à frente de seu tempo muitas vezes. E Dom Pedro II, desde esse dia até o segundo reinado, até o final do segundo reinado, contribuía de alguma forma para a abolição. Ainda que fosse do tipo premiando e dando títulos de nobreza para quem alforriasse seus escravos, já que ele não podia passar essa lei porque isso aí era questão realmente muito do parlamento, sendo através de sua filha educada da mesma forma, nunca tiveram realmente escravos para ficar trabalhando para eles, enquanto a princesa Isabel refugiava escravos fugidos no palácio, enquanto a princesa Isabel promovia algumas festas para arrecadação de dinheiro pela causa, enquanto ela aparecia em público com a camélia em seu vestido, que era o símbolo do abolicionismo, enquanto ela chegou, inclusive, a favorecer a subida de políticos ao poder com tendências absolutistas. O Dom Pedro II... Desculpa, eu falei o quê? Desculpa, abolicionista. O Dom Pedro II, ele chegou, inclusive, por causa disso eu esqueci o exemplo que eu ia dar, mas tudo bem. Ela, a princesa Isabel, lutou muito para que isso fosse feito, né? Quando os escravos foram libertos, a briga que ela teve com o Cotegipe, né, que era alguém que dizia que não tinha como abolir agora, que o negócio ia dar besteira, ele fala para ela, a sua Alteza aboliu uma raça, mas absorveu uma raça, mas perdeu o trono. E ela respondeu, 1000 tronos eu tivesse, barão, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Né? Dom Pedro II, querendo ou não, também foi muito inteligente nesse ponto, porque ele sabia que ela era principalmente o novo. Ele tinha que fazer ainda a gangorra, que não podia governar sem o apoio de todo mundo. Ele fazia a gangorra do passar alguma lei abolicionista mais leve, ao mesmo tempo que era um passo que lá na frente não tinha como voltar atrás. E deixar essa responsabilidade para ela, né? Porque ela seria o novo da monarquia. O que estava sendo preparado para o terceiro reinado era um terceiro reinado completamente avançado para o seu tempo. Tem uma carta da princesa Isabel, num museu que eu não me lembro qual, lá em São Paulo, acho,
que mostra suas intenções de, quando libertar os escravos, passar, não deixá-los jogados, que é uma das críticas que se faz, né? Que deixou os escravos jogados, começaram a fazer as favelas e tudo mais, mas sim dar um recomeço para esses escravos, até porque não eram tantos. Daria-se um pedaço de terra, daria alguma coisa para eles. Isso está escrito em carta. Além disso, ela falava na mesma carta acho que era até para o pai dela, e dizia, não, era para o sócio do Barão de Mauá, e dizia o seguinte: o senhor bem sabe que a libertação dos escravos foi o primeiro grupo que eu tirei do cativeiro. Tem outro que eu quero tirar, são as mulheres. Porque num país onde uma mulher pode reinar, uma mulher tem direito de votar. E se isso tivesse acontecido, o Brasil teria sido o primeiro país no mundo a instaurar o voto feminino. Mas tivemos que esperar até Vargas para que isso pudesse acontecer. Então, era assim, tem até no final, vou dar uma dica, aqui na Saraiva mesmo tem, um livro chamado O Reino que Não Era Deste Mundo, que vai falar muito bem sobre essa trama toda, para que a princesa Isabel assumisse um reinado muito à frente de seu tempo, e que ele caiu justamente porque esse reino não era do mundo pelo qual o Brasil passava naquele período, era à frente de seu tempo. Já na República, né, aí começam as nossas complicações, vamos lá. Assim que é dado o golpe, sem apoio popular, ao contrário, inclusive, de algo que está caindo recentemente na historiografia brasileira, de que a independência foi sem apoio popular. Um historiador chamado José Murilo de Carvalho, ele lançou um livro há pouco tempo, uma coletânea, na verdade, parece que eram 4 livros, ele mais 2 historiadores, que passaram 15 anos debruçados em arquivos no Brasil, em Portugal e em outro país, não lembro agora, na Inglaterra, não me lembro, vendo textos sobre a independência do Brasil, e eles estão mostrando que houve participação popular na independência. O tanto de cartazes, de folhetos que circulavam pela cidade, com erros de português, com pessoas que exerciam profissões muito simples no período, eles estavam apoiando aquela ideia de independência. Isso está caindo por terra. Já a República, não, ela não teve apoio popular. Ela foi um golpe que cresceu, ganhou força, mas nem os republicanos achariam que ia passar, que ia dar certo. Contaram com a boa vontade de Dom Pedro II em não reagir. Já estava muito velho, o império cansou muito ele, na verdade. Imagina alguém assumir com 14 anos, ser preparado desde cedo. Foi alguém que realmente doou muito de sua vida para o Brasil e saiu com uma mão na frente e outra atrás, né? Apesar de ter oferecido um carregamento de ouro em recompensa, né, que valia aproximadamente, era 1,5 toneladas de ouro, se eu não me engano, não me lembro agora o valor exato, mas que ele recusou por ele e pela família dele, e ao chegar em Portugal teria mencionado com que direito esses senhores dispõem do dinheiro público. Dom Pedro II passou 49 anos no cargo sem aumentar o soldo que recebia como imperador. Quando Deodoro assumiu, o dinheiro que eles receberam como imperador, como presidentes, já foi para quase o dobro do que era o imperador. Uma prática que se mantém até hoje. Uma prática que os nossos políticos aumentam os próprios salários e não tem quem faça eles parar. Lá no Paraná teve um caso muito interessante, que tentaram diminuir lá o pessoal, mas eles voltam os próprios salários. Então não tem como você impedir muito isso. Na época havia o vigilante, né? Aqui um exemplo da República, né? O Rojas Paul, presidente da Venezuela, teria falado sobre a queda da monarquia brasileira. Foi-se a única república da América. Porque ele sabia que era justamente o contrário, né? O Brasil era a única monarquia, mas o Brasil era o único país da América do Sul que vivia como uma república, com respeito à coisa pública. Rodrigo, você está me dizer então que na monarquia era tudo mar de rosas? Não, muitos problemas. Só que o que o caminho que a gente deve pensar é, esses problemas, eles foram solucionados pela República? Não foram. Então nós tínhamos vias de solução. Não seria nunca um mar de rosas, mas era algo que um país que tinha 67 anos, caminhando da forma como estava, adoram dar desculpa quando eu converso com muitos republicanos que são defensores ferrenhos, eles falam, mas o Brasil está nascendo ainda como república. Poxa, em 125 anos, o Império teve 67, esse argumento não serve pra gente? Olha que complicado. Já o Antônio Flores falou, o presidente do Equador, teria falado, permita-me, ao embaixador brasileiro, permita-me que lhe ofereça os pêsames. O Brasil cometeu o erro mais fatal de sua história. Os Estados Unidos foi o último país do mundo a aceitar a República no Brasil. Eles simplesmente não conseguiam entender como um soberano como Dom Pedro II tinha sido expulso do país. Então isso é um golpe, daqui a pouco os caras voltam, vão trazer ele de volta. E quando não tinha mais o que fazer, aceitaram. Na verdade, os Estados Unidos eram um tremendo de um fanzaço do Dom Pedro II.
Teve eleições lá nos Estados Unidos uma vez, que não tinham bons candidatos, e o pessoal revoltado com isso, começaram a votar em Dom Pedro II, como forma de protesto. Na Califórnia foram mais de 4 mil votos para o imperador do Brasil. Oi? Hoje é o Tiririca, que tem mais de 1 milhão. Exatamente. Então era algo que era realmente diferenciado, né? O Dom Pedro II era alguém diferenciado. Terminou sua vida falando mais de 10 idiomas, era alguém preparado, né? Para assumir a chefia de Estado, que geralmente é o que acontece na monarquia. A gente não arrisca alguém no chefe da chefia de Estado que não esteja preparado. Chefia de governo pode aparecer, mas vai cair com pouco tempo. Mas chefia de Estado, e aí, como é que funciona? Ainda na República, a censura, que eu já havia comentado, né? Chegamos aos 40 anos de atraso da República Velha, né? O domínio dos ex-escravistas, que a monarquia tirou-lhes os escravos, não lhes deu nenhum tipo de recompensa por causa disso, de indenização, né? E o historiador brasileiro João de Scatimburgo falou: o que atrasou política, econômica e socialmente o Brasil foi a Primeira República e suas consequências se estenderam pelo futuro. São 40 anos, gente, de atraso. São 40 anos de coronelismo. São 40 anos de voto de cabresto. São 40 anos que a gente estuda. É uma parte que a gente estuda até, de certa forma, no colégio, que é boa, que a gente entende que o negócio realmente foi complicado, que não havia democracia, né? Que houve ditadura militar na época de Deodoro e Floriano, que teve congresso fechado e tudo mais. Então isso é uma glória. Nós comemoramos o 15 de novembro como feriado nacional. Muitas vezes, esquecendo o feriado, que deveria ser feriados importantes ao longo da história do Império. Mas para variar, nós temos que fazer valer o que é a República, né? Porque é assim que a gente vai educando nossas crianças. Até os fundadores perceberam a dimensão do erro. Né? Deodoro da Fonseca, antes, né, de pular para o lado, por muita paixão do lado dele da República muito de cara, né, houve alguns motivos, ele falava em carta ao seu sobrinho que República no Brasil e desgraça completa são a mesma coisa. Se ruim com a monarquia, pior sem ela. Era o que ele fez uma carta para o sobrinho. Já o Benjamin Constant falou: não era esta a república que eu sonhava. Já Rui Barbosa, famosíssimo: Majestade, me perdoe, eu não sabia que a república era isso. E Quintino Bocaiúva, um dos principais articuladores também: eu só voltaria ao Senado para pedir perdão a Deus do que fiz para que visse esta república. E admiro que o povo não nos tenha cortado a cabeça. Mas aí, os saltimbancos, aí, os donos do pedaço roubaram o poder. Viram que era bom e não quiseram mais largar. E é até hoje. Quando uma pessoa honesta, que vocês conhecem, fala: eu queria virar político, vamos encorajar na hora. É ou não é? Homem, tu vai se meter nisso? O Bruno Gachagin falou aqui, quem estava aqui presente, viu, né? Que ele comentou que a gente desencoraja as pessoas boas a ir para a política, tamanha é a podridão do negócio. Nessa época, costumava-se entender a política como uma espécie de centro de formadores de homens públicos. A velha lixa negra do imperador, né, falava que quem tinha nódoa política, geralmente pesada, podia esquecer cargos muito altos, porque dependia da nomeação dele e ele não dava. Né? Mas cargos menores até tinha, não vai dizer que não tinha corrupção. Gente, corrupção é uma coisa que não é só do brasileiro, é da humanidade. Todos os tempos houve e todo o tempo haverá. Se a monarquia for restaurada, o Brasil não vai estar em 10 anos sem corrupção, com tudo consertado. Não vai, não é uma varinha de condão para melhorar tudo, não. Mas é um passo importante, porque são 125 anos em setembro. O mais grave não é só não ter dado certo, é você não conseguir enxergar esperança, é você não conseguir olhar um horizonte. Isso é o que assusta. Você não consegue dizer: não, é só uma crise, daqui a 10 anos está melhor, passa. Não tem para onde ir. Em 125 anos, já deu o que tinha que mostrar, já deu o que tinha que dar. Pois não. Mas independente do sistema político, o caráter que é vogado no contrato social, se ele for cumprido, independente do sistema político, a sociedade não vive harmonicamente? Pode viver, mas o que acontece? Vamos para a República, como eu disse, não sei se você já estava aqui quando eu falei logo no início, que eu falei assim: República é um sistema ruim? Não, é um sistema massa. Olha os Estados Unidos como exemplo. Só não funciona para o Brasil, só é ruim para o Brasil. Cada país tem a sua forma de seguir. Se esse contrato fosse seguido, se nós tivéssemos políticos um pouco mais
comedidos, se tivéssemos políticos mais interessados na vida política, eu acho que eu diria assim, se a República no Brasil funcionasse, eu era monarquista apenas por questões tradicionais históricas, por justiça histórica. Porque eu achei muita sacanagem, perdão a palavra, a expulsão de Dom Pedro II do país junto com a sua família. Eu seria mais por tradição histórica, mas se funcionasse, tudo bem. O problema é que nós não temos essas pessoas. Professor, como é que você me garante que no Império nós vamos ter? Nós vamos ter um vigia no Império. Nós vamos ter um imperador. Alguém que pode encerrar uma crise política de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, o jornalista Paulo Eduardo Martins, monarquista também, falou uma vez em um de seus vídeos que aquela crise que a gente viu em 2013, das passeatas e tudo mais, numa monarquia, aquilo acaba assim, e não tem resquícios até hoje não. Porque se o povo está completamente descontente com o Congresso, aquilo ali é dissolvido, convocado a novas eleições e zera o jogo. E a gente tenta de novo. E a gente não é obrigado a sustentar por 30, 40 anos que a gente sabe, mas o povo vota, né, nos representantes, é o povo que vota errado. Concordo. Mas, a partir do momento que a gente diz que vive numa democracia só por votar, e as pessoas não entendem o que é o voto, isso não é democracia. Se eu não sei o que é um voto, se eu não sei para que serve esse voto, como que eu posso dizer que é democracia? Se eu me vendo pela minha ignorância facilmente por alguma coisa, não é democracia. Democracia é as pessoas entenderem como funciona. Aí você começa a falar de democracia. Então eu acredito que em alguns países funciona. E poderia dar certo no Brasil se no começo tivesse dado certo. Se no começo os pais fundadores da República tivessem feito o que os pais fundadores da República Norte-Americana fizeram. Vamos criar uma república não pra gente, vamos criar para os que vão vir lá na frente. Aí o negócio poderia ter dado um pouco mais certo. Mas não foi isso que aconteceu. Inclusive, a República era tão desacreditada que eu pergunto para você, naquelas quatro citações, os exemplos de quantos você leu, tem algum autêntico republicano mesmo aí? Autêntico mesmo? Deodoro de cara não era. Né? Deodoro sempre foi monarquista, amigo do imperador. Não foi expulsar o imperador, porque se eu for lá, o velho vai me ver, eu vou ver, e a gente começa a chorar e não dá certo. Né? Foi o que ele disse, ele mandou outra pessoa para ir lá. Sinceramente, também, exatamente. Ele vai, vira republicano, depois se converte de volta, digamos assim. O próprio Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco também foi extremamente contra, aí depois quis apoiar, depois voltou de novo. Então, o pessoal, assim, que queria ver o que estava acontecendo, não sei, talvez as ideias dos Estados Unidos estavam indo bem, ou parecido, não concordavam, principalmente, um dos motivos fortes era a mulher assumir o governo naquela época. Eles não estavam muito desgostosos com a ideia de que a mulher assumisse o papel de chefe de Estado e também, de certa forma, de governante. O pessoal comenta muito isso, apesar de ser pouco explorado na historiografia, mas se comenta que o fato de um poder feminino estar naquele momento, né, tirando a Inglaterra, praticamente não tinha mulher governando o mundo naquela época. Professor, até deixar para fazer o final, mas certo. Os assuntos foram tocados, tem outros tópicos ali. Duas coisas. Tem fundamento, alguns autores dizem que Dom Pedro II admitia para alguns aliados na época que a República poderia ser uma forma de governo superior, igual o Brasil tivesse preparado para ele. Até teria discutido com algumas opções para presidente do Conselho, que ele cogitou lá no momento de crise, uma negociação para uma transição para a República. E outra questão o senhor falou que uma monarquia parlamentar, a saída para a crise é mais rápida. Mas se a crise estiver instalada na chefia de Estado, porque me impressiona muito, assim, como é que no próprio Brasil, na época, tinha um chefe de Estado, né, um verdadeiro estadista, e mais ainda na Rússia, que tem uma tradição monárquica mais sólida, permitir, por exemplo, um partido como o Partido Bolchevique chegou ao poder. Sim. Vamos lá, começar pela parte da República, né? Disse que Dom Pedro II se dizia não republicano, mas que era, digamos, simpático a ideia, né? Chega-se a comentar que ele diria, inclusive, candidataria a ser presidente, ou coisa parecida. O que eu acho muito difícil, porque Dom Pedro II sempre disse que não gostava de ser imperador, né? Ele era porque ele fazia com excelência o seu trabalho, porque ele era designado aquilo. Mas se ele pudesse, ele seria professor, né? Era uma coisa que ele gostava mais. Mas o fato é que, pela ideia, não da república como a gente conhece hoje,
mas da república, da res pública, da coisa do respeito pela coisa pública, eu acredito que é esse tipo de república que ele está falando. É uma forma de que o Brasil já está andando bem, para ele talvez não tivesse problema uma mudança de sistema se aquilo fosse continuar de uma forma não como essa que surgiu, que os próprios fundadores da República discordaram. Então, como ele era uma pessoa de muito mente aberta, como ele era alguém extremamente ilustrado, eu acredito que ele poderia sim chegar a achar interessante o sistema republicano, até, digamos, também muito simpático pelos Estados Unidos como ele era. Mas acredito que a comparação dele não era com a nossa república, não era com a que ele tinha como, era com a República dos Estados Unidos, por exemplo, que era uma coisa que para ele também funcionava. Então acredito que quando você compara duas coisas que funcionam, você pode muito bem dizer, não, eu sou simpático em essa ideia, acho que poderia até funcionar. Seria mais nesse sentido. Em relação a quando a crise se instala no Estado, pode acontecer. Muitas vezes perguntam assim, professor, mas e se o imperador for corrupto? Né? Tá vendo? Você está idealizando que o imperador ele vai ser a melhor pessoa do mundo. Mas e se ele for corrupto? Vamos lá. Eu acho que dá para fazer por amostragem. Vamos procurar casos de reis ou de monarcas corruptos em monarquias parlamentares. A única coisa que um chefe de Estado monarca precisa fazer para se manter no poder, a única é agradar o povo. Só. O cargo dele não é temporário, é vitalício. O dinheiro que ele vai ganhar e ser sustentado pela nação, entre aspas, pelo trabalho dele, também será uma quantia muito generosa. Ele tem uma certa tradição, coisa que nós brasileiros estamos cada vez mais deixando de lado. Tradição de respeito pelo seu passado, se eu manchar o meu nome, eu mancho o nome de toda uma família quase que milenar. Né? Outro, é preparado desde que nasce. A nação acompanha o seu crescimento. Daí quando o príncipe Harry vai para uma festa fantasia fantasiado de nazista, né? Uma piada extremamente de mau gosto, a Inglaterra inteira cai em cima dele, porque por mais que ele esteja distante de se tornar rei, mas ele é representante da nação também. Ele tem que se dar o exemplo. Então um adolescente, agora já adulto, que comete erros e que ele está lá para ser corrigido. E que ele teve que ir para campos de concentração, visitar esses campos de concentração, pedir desculpas pelo erro dele, porque ele é preparado para isso. Pode acontecer de um monarca que não seja dos melhores, mas mesmo ele não sendo dos melhores, o estrago que ele consegue fazer, ao contrário de algumas sucessões, não precisa nem sucessões, gente, de alguns poucos presidentes, um atrás do outro, o estrago é muito menor. Muito menor. A história está mostrando isso. A história das monarquias parlamentares. Você citou os bolcheviques e a Revolução Russa, querendo ou não, ainda éramos ali uma monarquia absolutista, né? Querendo ou não, os bolcheviques também vão fazer aquela forma mais radical, vão fuzilar. Vai ser incapaz de não contornar uma crise popular, por exemplo. Sim. E o estrago foi nem ele colocou, ela foi permitir que o país chegasse na frente. Ele permitiu. Exatamente. Então, se o monarca ele não age, se ele não faz a função que ele desde que nasceu está sendo educado para fazer, pode até acontecer, mas isso é muito mais difícil. É muito mais fácil alguém, chegamos já nessa parte, mas alguém, chefe de Estado despreparado numa república. Porque na república a pessoa fala, mas pelo menos eu posso ser presidente. Pode. E tu está preparado? Será que você tem uma educação desde criança para ser chefe de Estado? Não confundam. Quando está governo, perfeito. Qualquer um pode governar a nação. Desde que tenha certa habilidade, receba voto e tudo mais. Vai continuar tendo isso no Brasil. Mas a chefia de Estado... Eu vou terminar de falar isso quando chegar lá, certo? Porque senão eu vou engolir tudo. Mas deu para entender um pouco melhor o pensamento? Ainda na República era Vargas, esse golpe se inicia com um golpe, lá na frente instaura outro golpe do Estado Novo, mais uma ditadura. A República Populista tem até os seus avanços, tem até os seus presidentes que contribuem de alguma forma, mas ainda houve bastante crise, um parlamentarismo que se diz às avessas, não sei se existe um parlamentarismo exatamente perfeito ou coisa parecida, não era às avessas, era o nosso. E o nosso funcionava daquela forma. Que também não dá para entrar no mérito de como funcionava, porque é mais um esboço da República. O regime militar, tão controverso, para uns salvou o Brasil do comunismo, para outros é uma ditadura, aquela coisa toda. Sendo para um ou para outro, gerou crise política, gerou uma situação de exceção no Brasil, de instabilidade razoável. E a nova República eu nem preciso comentar. Isso aí eu posso pular, que vocês vivenciaram e sabem muito bem como é que é isso hoje. Então, galera, feito isso sobre Império e sobre República, mais uma. Inclusive, durante o regime militar, quando eles eram golpe de república, chegaram por
Dom Pedro Henrique? Dom Pedro Henrique ofereceu a ele a volta do monarquia, não é isso? Foi. Na época, se eu não me engano, foi na época da ditadura militar. Eu assisti recentemente um hangout com o segundo da linha de sucessão do trono, que por um momento eu achei que ele teria dito que isso aconteceu ainda antes. Mas de qualquer forma, ofereceram a volta da monarquia, foram diretamente a Dom Pedro Luís, um ano antes, né? Foram diretamente a Dom Pedro Luís, que ele era o atual, ou então, chefe da Casa Imperial Brasileira, daqui a pouco a gente fala sobre a família real atual, e ofereceram um trono, disseram, vamos voltar? E aí, como ele encarava que aquilo ali seria uma espécie de golpe, ele teria sido educado, como a família dele é, e até hoje defendem, que a única possibilidade de retorno da monarquia é através de um plebiscito, é através de vontade popular. Eles não aceitam se não for dessa forma, o que é muito difícil, sabendo como a gente anda, o pouco que as pessoas sabem sobre a monarquia. Mas, de qualquer forma, é uma posição da Casa Imperial, né? Eles realmente não abrem mão de que eles não seja através de um plebiscito. As pessoas falam, mas em 93 já teve, então está decidido. Aí essa mesma pessoa que fala isso é que é um novo sobre desarmamento. Né? Porque não votaram certo. Agora tem que ter outro. Mas esse daqui, porque já teve e já foi decidido. Não, gente, qualquer tipo de coisa pode ser decidido de novo. Principalmente assim. Eu sou um dos que digo assim. Vamos arriscar o plebiscito, vamos arriscar a volta da monarquia e bota isso aí em Constituição. A cada 25 anos tem um novo plebiscito, é obrigatório. Bota isso na Constituição. Que com 25 anos de monarquia, com a geração tendo crescido dentro do sistema monárquico brasileiro, eu realmente acho muito difícil a República voltar. Muito. Porque as pessoas entenderão um pouco melhor como funciona. E a partir do momento que o povo vê um chefe de Estado que está agindo claramente em nome dele, porque ele não precisa, não tem o famoso rabo preso, como os políticos, ele não tem que, ao ser chefe de Estado, distribuir ministérios para todos os partidos que apoiaram ele ou coisa parecida, que ele pode agir independentemente em nome da sociedade, o povo se identifica com isso. Nós não temos representantes no Brasil. Nós temos representantes deles mesmos. Então isso complica muito. Essa era a cédula. Mas o que tem travado mais a República Nova tem sido a doutrinação dentro das escolas, a doutrinação social dentro das escolas e do ambiente social. E o governo republicano atual não funciona porque adotou um meio de governabilidade de coalizão. E quando você adota esse modelo, você depende dos oligarcas dentro do Congresso para governar. Entendeu? Então a República hoje não funciona por conta disso. A gente tem que desconstruir isso, diminuir o tamanho do Estado para a República começar a funcionar de verdade. Que seria, inclusive, uma das formas de fazer projetos, quando você, por exemplo, separa esses dois cargos, eu falo aqui a pouquinho, de chefe de Estado e chefe de governo, você tem como fazer que projetos de Estado, entre aspas, ou que não seja de Estado, mas que eles possam durar mais, e não a cada novo governo, sucessivo governo, alguém comece do zero, uma coisa nova que não vai deixar os louros para o partido passado, que acontece muito no Brasil. Nós, projetos a longo prazo de educação, de saúde, nada disso vai para frente, não tem como ir para frente, porque sempre alguém vai querer os louros para o outro partido. E se a gente tem alguém que pode agir como na Inglaterra, que a rainha opina sobre essas coisas e fala assim, acha que isso realmente é necessário para a nação, você acha que o povo vai gostar disso? Ela interfere de uma forma de conversa, né? Porque ela é experiente, ela sabe disso. Então, essa divisão, ela é para mim um dos principais argumentos por que uma monarquia. Separar chefe de governo e chefe de Estado. E explico já melhor ainda por quê. Uma cédula bastante confusa para pessoas que acreditavam que uma volta na monarquia voltariam os escravos, né? O mais fácil de marcar é você marcar embaixo, para existencialismo republicano. E mesmo assim, se teve acho que 13% dos votos, dá uma passada aí. Havia inclusive algumas fontes que botavam 23% do eleitorado já era monarquista. O plebiscito aconteceria em 7 de setembro, ele foi adiantado para 21 de abril, feriado republicano, 6 meses antes. O receio do crescimento monarquista, né? Então, algumas coisas foram a confusão do ramo dinástico, né? Praticamente mostrava quem não ia ser imperador como quem iria ser, ou coisa parecida. Então, você confunde a população, que você botar no YouTube e procurar as campanhas, chega na rua e pergunta, você sabe o que é monarquia? E o eleitor responde, nunca ouvi falar. Essa a realidade do nosso público. Então, por que a monarquia para o Brasil? Primeira pergunta, por que não? Primeiro que eu faço é essa. Por que não? Estamos bem? Chegamos numa situação muito séria. Ei, mas se não der certo, olha o que a gente perdeu.
O que é isso? É o meu principal argumento. Se tivesse bem, seria muito difícil ser monarquista. Mas da forma como está, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque vai mal, gente. São 125 anos de coisas que não estão dando certo. E se der errado, volta então, já volta lá. Volta e quem quiser, que não aguentar mais, foge do país, é outro canto. Mas tentar, né? Tentar, eu acho que vale a pena. A importância de separar os cargos chefe de Estado e chefe de governo. Para a gente poder ter a certeza, ou pelo menos 99,9% de certeza, de que teremos alguém na chefia de Estado que tente representar todos, e não o partido. E não que vá conversar, esqueci até de botar, que vá para os Estados Unidos conversar com o presidente norte-americano, como foi Lula, com o broche do PT, enquanto era presidente da República. Então isso não é chefia de Estado, isso é chefia, isso é máfia de Estado, isso é chefia de partido. Né? Ele é, querendo ou não, representante de todo mundo, ou ela é agora, representante de todo mundo. E isso é muito errado, porque há, 50 milhões na época da eleição. Agora há, sei lá, 70 e tantos % de pessoas que discordam dos programas, que discordam da forma de governar. Então isso não é representar todo mundo, isso representa um grupo pequeno. Quando a chefia do Estado escapa do viés de partidos políticos, você tem a melhor possibilidade de tentar representar todo mundo. Né? Sem falar que enquanto o primeiro-ministro fica no país para governar, que é a função dele, o chefe de Estado pode sair viajando para alguns outros países para selar algum tipo de acordo, melhorar a diplomacia, esse tipo de coisa. Ou seja, quem tem que governar, governa. Trata aquilo que você tem 4 anos, 105 anos, sei lá quantos. O que acontece bota o presidente e todos os seus 3 jumbos de comitiva para ir ver o Papa, para ir ver não sei quem, para fazer não sei o que mais lá. Né? E a gente pagando tudo isso. É inclusive mais barato a monarquia. A Rainha Elizabeth, a monarquia britânica, ela custa algumas vezes menos do que a presidência e vice-presidência do Brasil. Algumas vezes menos. Sem falar que eles trazem retorno, né? Porque o tanto que se faz com turismo e um monte de coisa lá, também é um belo de um retorno que se dá para o país. Frase do Dom Pedro II que ilustra bem isso daí, a separação dos cargos. Não sou de nenhum dos partidos, para que todos apoiem nossas instituições. Apenas as modero. Apenas os modero, como permitem as circunstâncias, julgando-os até indispensáveis para o regular andamento do sistema constitucional, quando, como verdadeiros partidos e não facções, respeitem o que é justo. Outra frase dele é, no final do seu governo já, eu fico aqui, já não governo mais muito, deixo a engrenagem rodar por si só. Só quando dá uma emperrada, eu vou lá, coloco uma graxa e tudo volta a rodar normalmente. Essa é a função do monarca, de vigilante do país. E se algo ruim está acontecendo, é função dele responder por isso. Na Espanha, tivemos uma rápida crisezinha agora lá na monarquia, porque o rei, né, cometeu algumas gafes, como por exemplo foi visto caçando na savana. Teve um caso do esposo de sua filha, que foi envolvido com corrupção. Quais foram as medidas tomadas, ele como chefe de Estado, na época? Primeiro, além de pedir desculpa lá em relação ao caçar os bichos, né? Segundo, ele disse que a partir daquele momento todas as contas da realeza estavam abertas para que todo mundo pudesse visualizar. É difícil isso acontecer, aqui no Brasil a gente tem que quebrar sigilo para isso acontecer. Lá, quando ele viu que a crise estava mais, que não estava dando mais para ele fez o que o monarca tem que fazer, ele renunciou. Eu renuncio e meu filho assume agora. E na época da transição, houve protesto para o fim da monarquia. Vocês viram? O protesto, se for analisar e recuperar as notícias no site, pode procurar. De vez em quando tem umas bandeirinhas lá comunistas com o símbolo comunista e tudo mais. Foi um grupo que se juntou, grupos da esquerda mais radical, que se juntam porque é uma oportunidade que eles veem, né? É aqui que a gente vai. Porque é meio incompatível. Realmente o comunista ele não gosta da monarquia. Então, o rei Felipe agora com um ano de reinado, o rei Felipe já subiu novamente bastante a satisfação do povo espanhol para com a monarquia espanhola. Então, a crise estava acontecendo, o rei abdicou, e aí o filho assume. A crise estava acontecendo no Brasil, Dom Pedro I abdicou, assume Dom Pedro II, ele é criança, vou para Portugal lutar pelo trono da minha filha. Ele poderia ter ficado, ele poderia ter insistido, rapaz, daqui eu só saio quando eu quiser. Só sai, quer me tirar, faça uma guerra aí. Não, eu abdico. O problema está todo aí? Não, abdico, vai pro meu filho. Inclusive o rei da Espanha criou o da filha dele. Acho que foi o próprio irmão. Acho que o próprio irmão, sim, o rei que você falou era o irmão já. Outra coisa, o irmão da garota, que o marido dela parece estar envolvido, foi lá e retirou o título de nobreza dela.
para dar exemplo para a nação. Não é porque é minha irmã, não. Se ela estiver envolvida, ela vai pagar por isso. Porque ela precisa da nação. A monarquia cai se eles não fizerem isso. Se cada vez mais eles não estiverem representando o povo bem. Aí a monarquia cai. A preparação do chefe de Estado eu comentei com vocês já, né? O fato disso trazer estabilidade e continuidade política também é bem forte. É uma das principais características também da monarquia. A continuidade. É a mistura do que é tradicional com o que é novo. O Brasil, no Segundo Império, era um país extremamente à frente de seu tempo em determinados assuntos. O Brasil, Dom Pedro II, via inovação, trazia para o Brasil. Colocaram iluminação pública em Nova York, no Brasil tinha, botaram no mesmo ano. Lançaram o telefone, inclusive só foi algo bem falado que Dom Pedro II foi visitar lá Grambel e o negócio, todo mundo voltou as atenções para ele. O Brasil foi um dos primeiros países a ter ligação de cabo submarino intercontinental, Brasil e Europa, na época do Império. Ferrovias, que é o que move a Europa, né, principalmente, você viaja para todos os países para de trem. Aqui no Brasil, a malha ferroviária que funciona hoje é a mesma do Império. É maior, mas o que funciona de fato é a mesma do Império. Na época da abolição, nós tínhamos a terceira, se eu não me engano, maior marinha do mundo. Entre a segunda e a terceira, né? Muito obrigado. Então nós tínhamos realmente várias coisas que mostravam que o Império Brasileiro não era o que fala, não era atrasado, não era decadente, pelo contrário, estava à frente de seu tempo para a realidade da América, né? Chefe de governo e chefe de Estado. Nós tivemos, sei lá, desde a época da proclamação da República, 40, mais ou menos 37 chefes de Estado, aproximadamente, né? Digamos que o primeiro-ministro durasse o mesmo tanto. Teríamos tido, se fosse monarquia, 37 primeiros ministros, chefes de governo. Chefe de Estado, a partir do Pedro II, teríamos tido 4, depois dele 3, em todo esse tempo, na chefia do Estado. Né? Dom Pedro I, de 22 a 31, Dom Pedro II, de 31 a 91, Dona Princesa Isabel, seria Isabel I, de 891 a 821, seu neto, Dom Pedro, seria o terceiro, né, de 21 a 81, e o atual chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Luís, de 1981 até os dias de hoje. Há uma estabilidade política muito mais forte, de Estado. Quem será que conhece melhor o país? Clica aí. Uma rainha ou 11 presidentes? A Rainha Elizabeth com Truman, dos Estados Unidos, né? Todos os Estados Unidos. Eisenhower, Kennedy, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush pai, Clinton, Bush filho e Obama. E alguns deles aí com 2 mandatos, né? Então nós temos alguém que conhece muito bem o seu país, que tem como opinar dentro do seu país sobre a melhor, talvez, maneira, dar uma dica de como agir e tudo mais, e não que o primeiro-ministro haja por si só. Que ele acha sem nem ter que responder a ninguém. Então, é uma forma de se manter uma estabilidade. É democrática? Muitas pessoas perguntam isso. Mas um rei para mandar em mim e tudo mais, não é bem assim que funciona. A monarquia é democrática, na verdade sim. Porque democracia não tem a ver com o sistema de governo. Pode ter república democrática, pode ter república ditatorial. Pode ter monarquia democrática, pode ter monarquia absolutista. Então isso não tem a ver com como tudo é comandado. Então, no índice de democracia que é feito pela revista The Economist, com as democracias do mundo, que são avaliados o processo eleitoral e o pluralismo, as liberdades civis, funcionamento do governo, participação política, cultura política. Com essas informações, eles fazem, em 2004, dos 10 países mais democráticos do mundo, 7 são monarquias constitucionais. Né? Noruega liderando, Suécia, Nova Zelândia, Dinamarca, Canadá, Austrália e Países Baixos. Passa mais um. Os países menos corruptos do mundo, 7 são monarquias parlamentares. Professor, mas quer dizer que se virar monarquia a corrupção diminui ou para? Gente, como eu disse no começo da palestra, isso nem sempre está completamente ligado ao sistema de governo, mas é para quebrar a ideia de que monarquia é algo atrasado. É mais para isso. Índice de percepção de corrupção de 2013. As monarquias são os de amarelo, as repúblicas são os de branco. Quanto mais para lá, menos corrupto. Dinamarca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos 8 de 11 das 11 primeiras são monarquias. Liberdade de imprensa.
Dos 10 principais, 9 são monarquias constitucionais com maior liberdade de imprensa no mundo. Ou seja, de fato, é uma impressão errada que a gente tem muitas vezes sobre a monarquia. Esse é o nosso ramo dinástico. Esse, logo no começo, o Brasil teve Dom Pedro I, Dom Pedro II e Princesa Isabel. A partir da Princesa Isabel, o seu primogênito, Dom Pedro de Alcântara, ele decidiu, já na época da República, que ele abdicaria da sua possibilidade de ser monarca um dia para casar com uma mulher que não pertencia a ramos dinásticos, que era uma das exigências. Ele termina não fazendo isso, e o seu outro filho, né, Dom Luís Maria Felipe, é quem fica como o herdeiro presuntivo do trono. E a partir dele vem o que é até hoje. Dom Luís é o atual, e a gente chama o ramo de Vassouras. Esse ramo de Vassouras é pela cidade, né, que eles moram, e o outro ramo de Petrópolis. Esse tem direito ao trono. Esse não recebe o famoso laudêmio, que é uma coisa que se pergunta muito. Os caras ficam lá sem fazer nada, recebendo dinheiro do governo? Primeiro de tudo, o ramo dinástico não recebe. Quem recebe o laudêmio é o outro ramo. E o laudêmio é algo assegurado pela Constituição. É um imposto assegurado pela Constituição, porque principalmente quando a República foi feita, tomaram todas as posses da família real. Tomaram as fazendas, tomaram as terras. Hoje o mais antigo processo judicial do Brasil diz respeito à residência da Princesa Isabel, que é o Palácio da Guanabara, que foi tomado. Então eram posses pessoais que foram compradas inclusive com o dinheiro do imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, e que hoje pertencem, digamos, à República. Então, é um ramo que luta os dois lutam, né? Houve uma época em que quiseram discutir, porque o filho de Dom Pedro não aceitava que o pai tivesse feito aquilo, mas a gente tem muito que aceitar. Ele falou para a mãe, assinou de frente para a mãe, por consentimento próprio, e a partir disso perde o direito ao ramo, né? E na época do plebiscito houve uma mistureba aí. Propositadamente tentaram misturar as coisas para causar uma confusão. Volta, desculpa. Então, Dom Luís ali primeiro, né? Dom Bertrand, muito conhecido mais das pessoas, né? Ele é o mais atuante no movimento dos dois primeiros, que o Dom Luís já é mais velho, tem problemas de saúde e tudo mais, mas o Dom Bertrand viaja para todo o Brasil, faz palestras, né? Fala muito. O Olavo de Carvalho chegou a dizer que ele é talvez o homem mais preparado hoje para assumir o país. E obviamente isso bate com a ideia de que desde que ele nasceu ele foi preparado para isso. Então ele fala que ele entende, é a pessoa que mais entende política que ele conhece, que mais entende de economia, é alguém que consegue dar pitacos para o governo, coisa parecida, que é uma forma que ele foi preparado para fazer. Dom Antônio, que é o seu irmão, porque os dois primeiros juntos tiveram filhos, e aqui os outros dois ali na sucessão, o em preto e branco, infelizmente morreu na tragédia daquele avião da Air France que caiu no mar, né? O príncipe Pedro Luís, que participou do plebiscito, acho que ele tinha 10 anos na época, com o pai, ajudando tudo, mas ele faleceu naquele acidente, passando para Dom Rafael, que é o seu irmão mais velho, ou seu irmão mais novo, o quarto lugar da sucessão brasileira. Estamos chegando no nosso final, né? A cicuta de Sócrates, gente. Isso é uma outra texto que eu fiz uma vez, que só para acabar nossa conversa, o Sócrates, quando ele morreu, ele foi acusado de corromper a juventude, né, lá na Grécia Antiga, porque ele estava tentando abrir os olhos das pessoas para o que estava acontecendo, e ele foi condenado, já que ele não queria negar o que ele estava falando, a beber veneno, a beber a cicuta. Na verdade, ele poderia fazer isso, ou ele poderia negar tudo que ele tinha dito e dizer que o que ele estava falando estava errado. Sócrates usou de uma inteligência muito sábia, né? Ele fez o seguinte: bem, se eu negar, eu definitivamente não vou viver bem, porque já sou velho, mas mesmo assim, eu sei que o caminho é ruim. Se eu beber o veneno, eu não sei o que vem depois da morte. A morte é um mistério. Pode ser algo ruim, pode ser algo bom. Então eu vou pelo benefício da dúvida. Eu vou esperando que seja bom. E ele vai se matar por causa disso. Qual é o medo que nós temos de tentar a monarquia? Se a gente sabe que a república vai mal, se a gente sabe que não vem alguma possibilidade de retorno num período mais curto, qual é o medo de tomar isso? Se pode ser ruim? Pode. Não perderemos muita coisa. Mas e se for bom? O que a gente ganha? A gente ganha mais do que a gente perderia se fosse ruim. Então eu acho que a gente deveria perder esse medo e passar a defender, inclusive, abertamente. Algumas pessoas vão vir no início, e quanto mais você lê e você vai usando argumentos, você vai conquistando essa pessoa. E na verdade, o Brasil é um país monarquista. As pessoas não sabem disso. Mas quando elas se tocam de como funciona, elas já se declaram. Porque, na verdade, o Brasil tem essa essência, o Brasil tem essa tradição monárquica. Isso é uma coisa até mais espiritual que eu falo. Isso é uma coisa bem da nossa egrégora nacional. Uma egrégora, ela não morre, ela adormece. E a nossa egrégora, ela é monárquica. Clica aí. Isso aqui só pode voltar. Não, pode passar.
São algumas dicas de livros, né? Algumas só, quem quiser mais pode procurar depois por e-mail que eu boto no Facebook. As Barbas do Imperador, da Lilia Moritz Schwartz, do Reviver no Brasil Império, que é um livro que eu não vou negar, que é muito parcial, né? Mas com muitas fontes. É um livro que, inclusive, o autor, Leopoldo Bibiano Xavier, é uma brincadeira com o nome do Dom Pedro II, porque esses 3 nomes fazem parte do nome do Pedro II. Eu nem sei quem escreveu o livro, é um pseudônimo. Mas dizem que foi Dom Luís. É cheio de informações com muitas fontes que mostram como o Brasil realmente era respeitado e diferente naquela época. O livro que eu falei, O Reino que Não Era Deste Mundo, que eu sei que tem aqui na livraria, O Imperador Cidadão, né? A Princesa Leopoldina do Brasil e A Vida de Dom Pedro I, é um livro já mais antigo, mas muito bom. Eu autor desse O Reino. É Marcos Costa, um historiador brasileiro, ele do Reino que Não Era Deste Mundo. E para encerrar de fato, eu sei que até está um pouco calor, seja fazendo esforço para permanecer aqui, eu vou passar um vídeo e aí a gente abre para perguntas, tá? É um vídeo muito curto, mas que dá um incentivo para a gente nesse ponto. Você passa para mim, por favor? Enquanto ele vai escolhendo, eu sou, para quem chegou depois, eu sou um dos fundadores do Círculo Monárquico Brasileiro. Somos uma das, o primeiro. Mas você segura e dá um playzinho aí, dá um pause. O Círculo Monárquico Brasileiro, ele já está em todo o país, ele foi fundado por 30 pessoas espalhadas pelo Brasil, eu sou uma dessas pessoas. E o Círculo Monárquico Brasileiro já cresceu muito, vamos fazer 2 anos agora em setembro, nós crescemos muito, a ponto de sermos convidados já por 2 vezes pela família Imperial Brasileira, uma para fazer um vídeo com ele sobre o Feliz Natal, que nem terminou indo ao ar, porque o vídeo ficou muito escuro, e a outra vez, eu acho que foi por Dom Bertrand mesmo, que queria conhecer algumas pessoas. Porque nós já somos um dos movimentos mais ativos, já temos muitos núcleos espalhados pelo país, e isso se deveu graças realmente a uma força de pessoas que não recebem para fazer isso, que fazem realmente por amor à pátria e por achar que o Brasil merece um futuro melhor, certo? Então esse videozinho mostra um pouco desse sentimento, não é meu, mas... Oi. Ele existe, de fato, que diz que o Círculo Monárquico de Natal é o mais ativo e organizado de todo o país. É assim, quando tem uma revista chamada Herdeiros do Porvir, que é uma revista, é a única que realmente divulga os ideais diretamente da Casa Imperial. E numa dessas edições, o Círculo Monárquico do Rio Grande do Norte ele saiu como referência, porque nós tínhamos aqui um núcleo, até ainda temos, mas tínhamos o nosso ex-comissário, né, o senhor Pedro Amauri, ele faz um trabalho muito bonito, monarquista já de muitas décadas, ele faz um trabalho muito bonito no bairro Nordeste, com crianças, com a comunidade inteira, toda a época de Natal, eventos anuais mesmo, fecham as ruas, a casa dele tem uma bandeira imperial lá em cima, todo mundo vê, o pessoal conhece, ele distribui folhetos, pessoas distribuem folhetos nas ruas, então assim, ele era o comissário do Rio Grande do Norte, hoje não é mais, mas faz parte, tem um grupo que já era mais antigo inclusive, chamado Brasil Monarquia, que até hoje ele é muito ativo nisso. Então, quando a gente era todos, quando ele era, melhor dizendo, o comissário do Rio Grande do Norte, a gente costumava fazer muitos encontros na casa dele, né? E isso chamou muita atenção da Casa Imperial. Uma das fotos que circulou pela internet, a Casa Imperial puxou, chegaram a discutir isso, como o Rio Grande do Norte estava ativo, chegou-se a pré-agendar uma vinda dos príncipes aqui, mas não deu certo. De qualquer forma, ele elogiou publicamente como o Rio Grande do Norte era um dos que estavam botando para frente isso e fazendo o exemplo para Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Que ao ver isso, começaram a fazer também. Só para dar um embalo na galera, dia 22 agora vai vir o doutor José Carlos Sepúlveda, que é o assessor do Dom Bertrand, para dar uma palestra para nós. E não posso dar nada certo, mas ele está querendo fazer uma região regional, uma reunião regional aqui em Natal com o Dom Bertrand. Então, quem quiser ficar por dentro do lance, acompanhar a nossa parte no Facebook. Então esse vídeo aí é para mostrar um pouco, né?
monarquia não der certo, eu termino minha palestra com a frase de Joaquim Nabuco. Prefiro ser um monarquista sem esperança na monarquia do que um republicano sem esperança na liberdade. Muito obrigado. Espaço para as perguntas agora, alguém quer alguma coisa do professor Rodrigo? De cada vez que é para casar tumulto. Você só levanta aqui e vai ser. Bom, Rodrigo, muita gente chegou atrasado quando você falou da questão da bandeira, né? A República, na verdade, tentou distorcer de todas as formas, exceto a questão das cores, né? Das casas reais. No entanto, acabou voltando. E aí, vale lembrar também a questão do losango, que é um símbolo da mulher, exatamente da imperatriz Dona Leopoldina. E outra coisa, o hino nacional, para me corrigir se eu estiver errado, o hino nacional hoje, na verdade, foi uma cópia do hino da coroação de Dom Pedro II. Também, ou seja, a República nasceu de um golpe, tentou copiar de todas as formas a questão lá dos Estados Unidos e ainda, mesmo tentando mudar a raiz do brasileiro, que era monárquico, não conseguiu totalmente. Né? Ou seja, nós ainda temos símbolos nacionais da monarquia. A bandeira, exceto a bola azul, a bandeira da bola azul, mas continua o verde e o amarelo das casas reais, e além do mais o hino nacional. Na verdade, e um outro herói continuou como Duque de Caxias, né? Exatamente, o exército do Duque de Caxias. Foi só uma questão de observação para saber se realmente estava correto. A minha pergunta, porque eu sou monarquista, declarado monarquista há um ano mais ou menos, próximo devido às eleições trágicas do ano passado, eu comecei a estudar e vi que realmente dentro da gente tem uma monarquia, nós somos monarquistas que não sabemos. Uma das questões que o povo costuma bater, teclar nessa tecla é que sustentar uma família que não faz nada. Aí a gente olha lá para a Europa e vê que realmente às vezes não fazem nada, mas por quê? Seria a questão da estabilidade que esses países têm durante tantos anos, ou seja, crises políticas lá são pequenas e bem mais passageiras, bem mais rápidas do que a gente vê aqui. Então, a questão seria, devido ao poder moderador deles, a gente não vê muito. Basicamente é simbólico, que nem o Canadá, que nem a Inglaterra, que dissolve um parlamento quando está chegando novas eleições. Mas a continuidade, a estabilidade adquirida com a monarquia é exatamente o que justificaria essa pouca atuação do poder moderador. Primeiramente, eu acho que se o Brasil voltasse a uma monarquia, teríamos uma atuação muito mais forte, porque precisaria, mesmo quando o Pedro I fez, muitas alterações, muita intervenção política, provavelmente, mas que isso, a partir do momento que o parlamento vai entendendo que não tem vez para fazer tudo o que eles querem, o negócio vai se acalmando. Né? Hoje, eu costumo dizer que se o Brasil fosse uma monarquia e não tivesse sofrido um golpe, estaríamos parecido com a Inglaterra no sentido de atuação política do chefe de Estado. Pouca e o governo agindo muito livremente. Quando você falou sobre a questão do mais barato, coisa parecida, se você pegar o ano de 2006, por exemplo, que é o dado que eu tenho, através das contas do CIAF, isso se for analisar da presidência do Brasil e da vice-presidência, se você somar os gastos com a coroa inglesa, norueguesa e dinamarquesa, somando os três, a nossa presidência e vice-presidência do Brasil custam mais caro. Sem falar que a gente sustenta todos os ex-presidentes, né? Eles têm, como é que chama, funcionários à disposição, eles recebem salário, um soldo por causa disso e tudo mais. Sim, soldo vitalício. Quando eles morrem, vai para a viúva, parte dele vai para a viúva. Então, em relação ao nosso ser mais barato, provavelmente, ainda que tivéssemos que gastar com isso, eu encaro como investimento. A gente costuma sustentar o monarca, né? Não necessariamente a sua família. Eu vi uma entrevista, na época que o príncipe William foi casar, passou uma coisa sobre a vida dele, chamaram um amigo dele para conversar, e sobre dinheiro e tudo mais. Ele recentemente, inclusive, de vez em quando ele pega alguns voos em classe econômica, né, e tudo mais, para dar exemplo. E numa das conversas, o amigo dele disse assim: certa vez estava eu e o William numa loja, ele queria comprar um casaco, e o casaco custava bem caro, né? E ele ficou em dúvida em dois. E aí ele ficou em dúvida, não se decidia, e eu falei: pô, cara, tu é o príncipe, leva os dois. E ele falou, olhou assim sério e disse: você tá louco? Você tá vendo quanto custa um casaco desse? Tipo, você acha que ele não teria dinheiro para comprar? Claro que teria.
mas ele tem que ser exemplo para a nação, inclusive de como saber utilizar seu dinheiro. Né? Quando a gente fala de preparação de chefe de Estado, a gente sempre acha que esses aí nunca fazem nada, não fizeram nada. São pessoas que estudaram, são pessoas formadas, são pessoas que trabalham em suas respectivas áreas. Né? Eu lembro que o Dom Pedro Luiz, que morreu, o quarto, que era o quarto da negociação, né? Morreu jovem no acidente da França, tinha uma matéria com ele, não me lembro qual foi a revista que fez, na época, mais ou menos, o plebiscito um pouco depois, não me lembro, que ele, não era depois, que ele, quando fazia faculdade na Fundação Getúlio Vargas, ele não tinha um carro dele. Aí a foto lá era ele na parada, esperando o ônibus. Ele pegava o ônibus, transporte público para ir para a faculdade. E as pessoas não sabem, essa coisa, acham que é almofadinha, nunca trabalhou. Tu pega o príncipe Harry e o príncipe William, que são formados nas 3 forças armadas. Né? Que o príncipe que agora vai pilotar helicóptero como trabalho e vai doar o salário dele para a instituição de caridade. Você pega, na época que eram jovens, que iam para o exército, trabalhavam limpando o banheiro, comendo da mesma ração que os outros soldados comiam, porque ninguém, em sã consciência, quer ser representado por alguém que não vale a pena. Né? Então, quando você tem esse exemplo, você fica mais tranquilo. Pô, o cara tem condições de me representar. Aqui no Brasil é o contrário. Se alguém é muito inteligente, vira motivo de piada. Desde criança, é o CDF da sala, que leva a bolinha de papel na cabeça. Né? É um Enéas que quando vai falar, não tinha idade para votar nele, mas quando vai falar, com toda a eloquência que ele tinha, um dos cirurgiões cardíacos mais reconhecidos no mundo, formado em várias coisas, ele ia falar, era ridicularizado. Está lembrado do meu nome Enéas, coisa parecida, enquanto a gente elege tiririca, ou pessoas que, respeitando quem possa ter votado e insiste em votar, mas ter votado a pessoa meio que semi-analfabeta. Aí o pessoal fala, mas isso é preconceito, eu respondo a mesma coisa que o Enéas respondeu quando perguntaram ele sobre isso. E o Enéas falou, como é que você se exige um curso para, se alguém ser piloto de avião, como é que você exige um curso para alguém dirigir uma escola, e você não exige nada para que alguém dirija uma nação? Nada no sentido daquela coisa que a gente sim aprende também, não só em casa, mas também no dia a dia, ou na sua vida, a pessoa se orgulhar de dizer que não lê livros. Né? É muito complicado uma situação dessa. Então, desmerecendo ou não, a gente tem, na verdade, que saber que os nossos representantes como chefe de Estado tem que ser mais diferenciado. E nada melhor do que você olhar desde que ele nasce, para você corrigir as coisas de errado que eles vão fazendo. Você não vai criar um ser perfeito, mas você vai minimizar as chances de dar errado. E isso eu acho que é uma grande vantagem. Para ser chefe de governo, ainda que não seja o ideal, tá bom, vai como você quiser. Quem quiser votar, vota em qualquer pessoa. Vai governar o país da forma como for, fazendo coisa boa, fazendo coisa ruim, enfim. Agora, chefe de Estado é diferente. Você tem que representar todo mundo, tem que representar bem. Isso é uma obrigação moral para com a nação. Eles falaram, os príncipes, que desde criança, todos eles são educados para respeitar os valores da nação e sabem que o que eles têm é uma missão. Estando ou não na monarquia, eles são criados para um dia assumir. Porque um dia pode cair na perna deles. E se cair, ninguém vai arriscar, não está preparado. Então tem que estar preparado. Certo? Só um parênteses. O Dom Pedro II, fazendo essa questão de respeito à nação, todas as viagens dele eram bancadas por ele mesmo. As viagens que eram viagens turísticas, né, que ele fazia, era por ele mesmo que bancava as suas próprias viagens. Morreu pobre, né? Morreu na tal quinta categoria lá na França, né? E enquanto isso, para mim, o mais grave, por isso que eu não consigo perdoar esse golpe republicano. O mais grave é alguém que doa a vida pelo Brasil. Quando ele morreu lá na França, os franceses tinham uma adoração por Dom Pedro II, os franceses que decapitaram seus últimos monarcas praticamente, né? Tinham uma adoração por Dom Pedro II, porque Dom Pedro II foi o primeiro chefe de Estado a visitar a França depois da derrota da Guerra Franco-Prussiana, se eu não me engano. Então, ele pisou em solo francês e quando ele foi recebido por alguns que eram germânicos lá, alemães, e eles foram cantar o hino, ele disse, me desculpe, mas não é muito cortês tocar o hino do país vencedor, no solo de quem está vencido. E a França nunca esqueceu isso. Quando Dom Pedro II morreu na França, o Brasil fez questão de mandar o recado, porque ele queria comoção por aqui. Seguinte, França, não tem nada de honra de chefe de Estado. O Brasil é uma república. Não mandaremos representantes e não usem bandeira imperial ou coisa parecida. A França, o presidente, que eu não me lembro o nome dele agora, burlou tudo isso e enterrou não, né? Ele fez o velório, digamos assim, com as honras de chefe de Estado, fez com a bandeira imperial do Brasil, mais de representantes, mais de 100 países estiveram nesse encontro para homenagear Dom Pedro II, o Brasil foi um dos poucos que não mandou, e o Joaquim Nabuco fez uma reportagem... Sim, desculpa, você pega colocar a pessoa?
Dom Pedro II, ele fez o Joaquim Nabuco, ele fez uma reportagem que ele dizia o seguinte: Dom Pedro II teria preferido que seu caixão fosse carregado por alguns dos que lutaram na Guerra do Paraguai do que pelos mais distintos importantes militares franceses. Teria preferido ser enterrado em solo brasileiro a ser enterrado em qualquer outro canto do mundo. E ele agradeceu muito à França na sua reportagem, seu artigo, e no final ele fala assim: hoje o coração do Brasil pulsou no peito da França. Por tudo que a França fez pelo Dom Pedro II, que foi escorraçado do Brasil, né? Negando levar aquele dinheiro, aquela coisa toda. Então, para mim, é o mais imperdoável, porque foi alguém de extrema distinção, né? Hoje eu até digo assim, por mais que eu tenha admiração por Dom Pedro II, o atual momento não é para o Dom Pedro II. O Dom Pedro II é para a época de paz e evolução. O atual momento a gente precisa de um Dom Pedro I, de alguém que bata no peito, toma a briga para si e diga: a paz não vai ser assim não, vamos botar para frente esse negócio, senão vai mudar agora. Né? Que era o que o Dom Pedro I fez. No ambiente ODR, qual seria a via constitucional que permitiria a ascensão de um império? E a segunda questão, o que nós poderíamos fazer para, no ambiente republicano, conseguir um ambiente no qual a ascensão de um império fosse aceita pela sociedade, que infelizmente doutrinada em todos os aspectos não aceitariam tal situação perfeccionista elevada como império. Hoje, sim, isso. Conversar. Conversar na fila do pão, conversar na fila do banco, conversar com seus familiares, conversar com o seu convívio de trabalho, social, conversar. Porque os monarquistas, como eu disse, eles não precisam ser conquistados, eles precisam ser encontrados. Quem é monarquista está por aí, ele só não sabe ainda. E quando você começar a falar sobre isso, ele vai dizer: rapaz, é isso aí mesmo que eu apoio. Então você precisa conversar. Não dá hoje para você ficar fazendo manifestações, porque você não vai encher as ruas. Nós estamos em todo canto, mas nós estamos um pouco em cada canto. Eu não trouxe hoje, mas existem várias fotos de momentos no Brasil que eu faço só fazendo coletânea, sabe? Quando eu vejo, eu vou juntando. Em jogo de futebol, sei lá, o último jogo que o Brasil fez, eu acho, atrás do gol tinha uma bandeira do Brasil Império. Na visita do Papa, no meio daquele povo passando, tinha alguém com a bandeira do Brasil Império. Na Semana Mundial da Juventude, tinha a bandeira Império tremulando. Na época do Fora Sarney, tem um vídeo no YouTube do pessoal Fora Sarney, uma bandeira bem grande do Império sendo levantada. Nos protestos daqui, sou eu que levo a minha, por exemplo. Então, há bandeiras, há monarquistas espalhados. Quando você se dá conta de que aparece alguém fala sobre monarquia aqui, aparece muita gente aqui, e alguns ao falar e falam: eu sou monarquista, você nota que eles estão por aí, eles só não estão juntos. Então a conversa, a desmistificação e principalmente o estudo é o principal ponto. Porque, gente, me perdoe se alguém aqui defende muito o republicanismo, não é algo que eu vou realmente discutir muito, mas assim, na minha curta vida de monarquista, desde 2008, sempre que eu discuto monarquia com amigos republicanos, historiadores, com um monte de gente, são o que eu conto nos dedos. Pessoas que têm alguns realmente motivos para ser republicanos e conseguem discutir isso. A maioria é isso que a lógica fundamental fala. Monarquia não porque é absolutista, porque eu não quero um rei para mandar em mim, o argumento melhor é só se eu for rei, ou ele só ri. E quando você aprofunda e você, numa discussão, enche, como eu enchi uma semana atrás, de fontes para historiador, e o cara me soltou uma dessa, eu dei um print, eu não vou deixar, apaguei a foto dele, apaguei o nome dele, dei um print. E ele falou assim: mas há coisas que a gente nem precisa de fonte para comentar, porque assim, ele tinha falado alguma coisa relacionada nem lembro o que foi, mas eu printei toda a conversa. E ele disse assim que tem coisas, meu amigo, porque ele estava dizendo que Dom Pedro II era escravista, né? Aí ele: se você ainda me mostrasse
o que ele fez quando era jovem, não apenas no final da vida, eu poderia pensar. Aí eu saí colocando todas as informações com os autores que citavam, desde a época que ele tinha 14 anos, 16, 21, e agora? Vai voltar com a palavra ou você vai ver? Não, mas porque tem coisa de nem precisa de fonte para saber. Ele acha que ele nem leu, né? Aí não, eu não aguentei, eu printei, sabe? Então assim, são muitos. Não, aqui não, tá em casa. Agora na conversa dele. Muitos mesmo não saem disso. Alguns saem e discutem de igual para igual e discutem com bons argumentos, eu não vou negar, né? Mas ainda assim, a maioria é muito frágil. Então, não é difícil você manter uma conversa monarca e você sair com essa pessoa convencida, não de que é algo, né, que ela vai virar monarquista, mas é algo que ela pode pensar. É algo que se um dia alguém falar sobre monarquia, ela não vai rir, ou ela não vai esculachar, ela vai dizer, não, inclusive já ouvi alguém falando sobre isso, me pareceu interessante. Essa é a melhor maneira de você conseguir fazer um império renascer dentro de uma sociedade doutrinada como a do Brasil. É conversando. Uma coisinha. Você falou muito a respeito da República dos Estados Unidos. Sim. Trazendo um exemplo de uma república interessante. Mas eu virei monarquista há um tempo atrás, quando comecei a ler e estudar a respeito do Foro de São Paulo. Certo. Exatamente em função de uma fragilidade da República. E essa fragilidade da República me levou a pensar no estrutural do que é o sistema de governo e da diferença da monarquia para a República. Certo. E a gente sabe que a República Americana não está tão bem assim nesse aspecto. É claro que aquela velha história, né, do Churchill, né, que o socialismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Né? Então os americanos têm muito dinheiro, então eles, claro que a República deles ainda vai demorar muito para se apagar essa luz. Né? Se é que vai apagar, se é que a direita não vai voltar a tomar o poder lá nos Estados Unidos. Mas esse ponto, assim, o quanto que realmente, é claro que dependendo do país e dependendo do lugar, é possível que você tenha um sistema de governo monárquico que seja até mais interessante ainda. Mas isso que eu queria discutir com vocês, colocar essa coisa do estrutural, da estrutura que existe no sistema de governo. Ou seja, o quanto que a monarquia, mesmo independente do lugar, ela não vai ser superior sempre à República, entendeu? Em geral ela é superior porque ela tem melhor maneira de gerir tudo. Ela tem uma melhor maneira de combate à corrupção, ela tem uma melhor maneira simplesmente pelo fato de separar o chefe de Estado. Aí você pergunta, mas então por que uma república parlamentarista não daria certo? Separando o chefe de Estado. Vamos tentar no Brasil, uma república parlamentarista. Primeiro-ministro do PT é chefe de Estado do PSDB. E aí? O que é que vai rodar? O que é que vai andar para frente? Quer dizer, a gente sabe que na verdade os dois são a mesma coisa praticamente. Mas no sentido assim, vamos simular duas oposições de fato, né, com pensamentos radicalmente contras, uma direita e uma esquerda de fato. Isso não anda. Oi? PT novo. O negócio não vai andar. A partir do momento que você separa esses cargos, estruturalmente falando, do povo da monarquia, e você coloca o cargo como chefe de Estado para alguém suprapartidário, para alguém criado desde que nasceu para atingir aquele cargo, né? Para alguém que não vai ser corruptível facilmente porque ele já tem um cargo vitalício, ele já tem um soldo vitalício, ele tem que garantir que o povo goste dele, é muito superior à forma republicana nesse sentido. Quando eu estou me referindo mais assim, que nos Estados Unidos funciona, tem todos a história mesmo deles. Quando eles foram nascer, chegaram a oferecer, até onde eu sei, o cargo de uma família real para, acho que, George Washington, e não aceitou, e aquela coisa toda, e foi mais republicano. E aquele pessoal pensou uma república para dar certo. Então, quando nós estamos nos Estados Unidos... Como? Eu estava se não me engano, do presidente ser vitalício. Era lá, né? Isso, tinha, Então, quando você compara a República Americana, você tem que comparar muito com o que eu vejo que há na América Latina, né? Que há pior. Então, assim, é como eu disse, eu estaria muito menos revoltado se morasse numa república que funcionasse um pouco mais como a dos Estados Unidos. Né? Mas, quando a gente fala da estrutura, a gente sabe que a gente gosta de monarquia, mas a gente, querendo ou não, termina puxando essa rede que a gente vê que é superior mesmo. Porque a gente compara as monarquias que há no mundo. Mas e aquela monarquia lá na África e tudo mais? Não, aquela ali é absolutista? Não, a gente não defende monarquia absolutista, a gente defende monarquia constitucional.
né? E a gente acha que é só o Brasil que está nessa luta pela restauração monárquica. Portugal, existe uma luta pela restauração monárquica, e lá eles estão um passo à frente da gente no sentido de que a população portuguesa conhece muito bem a família real, né? Eles estão inseridos na sociedade muito mais do que os nossos estão. Lá, além de Portugal, a Espanha retornou na década de 70, nós temos a Romênia, nós temos ano que vem, talvez, plebiscito. A própria Rússia está com um movimento monarquista interessante, Sérvia. Tem alguns países por aí que eles estão nesse mesmo segmento. Então não é uma coisa única, não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa ilógica, não é. Tá? É uma possibilidade que, eu repito, a gente não perde nada em tentar. Agora, é claro, tendo muita paciência e pela experiência própria, aquelas pessoas que... Tem duas pessoas que você decide se vai ou não conversar sobre monarquia. Aquelas que vão rir logo de cara e não vão mostrar nenhum interesse e vão insistir na piada, você deixa pra lá, não precisa conversar com ela. O seu debate não é com ela. Aquela pessoa que fala, sério, por que você acha isso? Então, eu quero ver você falando, porque, por mim, eu acho que isso não dá certo, não. Aí vai. Porque aí você sabe que é uma pessoa que está aberta para escutar alguma coisa. E ainda que ela não se torne, mas é um passo. Ela vai entender que há uma possibilidade. Marcelo. É só um comentário para inclusive complementar o que você falou, porque eu queria comentar justamente sobre essa diferenciação que se faz entre uma síntese do que é a monarquia e do que é a república. A gente sempre toma a república dos Estados Unidos como uma exceção, porque ela tem justamente uma coisa muito a ver com a maioria das monarquias. Que lá nos Estados Unidos a educação tende a ser um pouco melhor do que... Eu vou falar, nossa, não tem nem como comparar, né? Do que muitos outros países. E lá, se você perguntar para muitos alunos do sistema educacional, desde o primário até o ginasial, muitos deles vão responder: o que você quer ser quando crescer? Eles vão dizer: quero ser o presidente dos Estados Unidos. E muitos deles estão se educando para isso desde cedo, tal como os monarcas em geral são educados desde criança para serem monarcas. Então, essa é a grande diferença. A República dos Estados Unidos foi feita como uma monarquia, só que com a diferença de que eles já tinham acabado de sair de um contexto monárquico. Não fazia sentido que eles voltassem a ser a mesma coisa. O próprio povo seria contra isso. Então, o próprio povo iria se revoltar. Então, o que os pais fundadores da nação fizeram? Deixa como monarquia mesmo, mas agora sim. Todo mundo vai ter que ser bem educado, todo mundo com as suas arminhas dentro de casa, cortando onde quiser, inclusive, para se proteger contra nós, caso um de nós faça alguma coisa errada. Você não vê isso em muitas repúblicas, você vê isso em muitas monarquias. Esse é o grande diferencial. A república pode dar certo, só que aos moldes monárquicos. Tem esse pezinho lá, né? Só uma pergunta. Ele falou que tem mais 10 minutinhos só, então acho que se for rápido, talvez até 2, mas se não, mais uma pergunta. Não, acho que era você que tinha. Não, assim, queria fazer uma pergunta, assim, acho que todos os argumentos são muito fortes, tal, mas tem uma questão que eu acho que, assim, particularmente no Brasil, é um problema que precisa ser abordado, na falta de um termo melhor, eu vou chamar de fonte de legitimidade. Certo. Agora mesmo a presidenta se pegando, né, para se manter no cargo, apesar de toda a crise, apesar de todo o questionamento, apesar de toda a impopularidade, toda a rejeição e de todos os problemas, ou até dizer legais, no voto popular. E a fonte da legitimidade na República, pelo menos, que é a vontade popular. Sim. Como é que você poderia, levando em consideração que no Brasil passou pela grande mobilização da indireta já, e isso está muito forte ainda na população, certo. Eu acho que é um problema no debate sobre monarquia que realmente iria suscitar. Certo. Então, é isso? Uhum. Pronto. Primeiro de tudo, muita gente acha que se vier a monarquia a gente não vota mais. Nós continuaremos votando, votaremos... Isso, nós chegamos já lá. Porque assim, estou pegando já a resposta do geral, né? Já começam achando que não vota. Sim, nós votamos, porque a pessoa acha que se a gente não vota nem para aquela ideia da cabeça de muita gente, o rei vai governar. E não vai, né? Então a gente vai continuar votando nossos governantes, tudo isso. Chefe de Estado nós não votamos, de fato. E para isso, um dos melhores, talvez, argumentos que se haja é o seguinte: é próprio da monarquia que o chefe de Estado seja pela tradição
de que os seus antepassados, já pelo menos no caso do Brasil, fundaram a nação, fizeram todo um trabalho de dedicação à nação, e é uma família que respeita esse tipo de tradição porque ela é uma família real há centenas de anos. A família real dos Bragança, por exemplo, dos Orleans, que é a atual família imperial brasileira, eles são aí, tem centenas de anos de, digamos, de preparação, de saber como agir, de como educar, e que nós, por mais que possamos ser chefe de governo, não podemos ser chefe de Estado, porque no sistema monárquico há essa diferença. Você realmente não vai votar para chefe de Estado. Um dos argumentos também, esse eu achei que fiquei impressionado como a pessoa pensou nisso, né? Porque pode ser que muita gente não aceite esse como argumento, mas eu achei o máximo. O texto dizia o seguinte, que não há nada mais democrático do que a chefia de Estado numa monarquia. E eu vou explicar por quê. O texto falou, né? Eu vou explicar por quê. Enquanto no presidencialismo você escolhe, dentre aquelas pessoas físicas, quem vai ser o seu representante, a monarquia, ela deixa pelo acaso. A escolha não é em alguém que está vivo, é alguém que nasce. E qualquer um pode nascer filho daquela pessoa. É como se fosse... tenta pegar isso aqui, que às vezes é um pouco chato de entender. Essa escolha, ela não é por parte do homem. Ele nasce um rei. Por que um rei é rei? É uma das perguntas mais difíceis que eu tinha de responder, que tive que estudar para responder essa pergunta. Por que rei é rei? Né? E rei é rei, além de por causa da sua tradição, os seus familiares terem feito o que fizeram pelo país, né? No caso do Pedro I ter ajudado a fazer a independência, do Pedro II ter criado a ideia de nacionalidade, Princesa Isabel ter tomado a frente também dessa, junto, não é sozinha, da libertação dos escravos, e você ter pessoas preparadas desde cedo, você consegue fazer com que isso não seja facilmente quebrado. Por quê? Porque há uma espécie de tradição muito forte que faz com que isso traga a estabilidade. Se você muda essa possibilidade de qualquer pessoa poder ser, você quebra essa estabilidade. Exemplo máximo, por exemplo, o William casou com a Kate. A Kate não é da nobreza, agora mas não fazia parte, não tinha sangue real, aquela coisa toda. Então o pessoal fala, se ele morrer, ela vai ser a rainha? Não, porque você quebrava toda a ideia de monarquia. Você pegava alguém que não nasceu preparada para isso, que não foi criada para isso, e agora essa pessoa está como chefe de Estado. Não, ele só é rei, não porque é filho de Diana, porque é filho de Charles. Charles só é rei, não porque é filho do príncipe Philip, mas porque é filho da rainha Elizabeth. Então você tem que ter essa, digamos, linhagem que vai, digamos, guardando em si as tradições. Quando eu falei aqui no primeiro slide, não sei se você estava aqui, mas falava que a monarquia, ela se baseia em uma família sendo guardiã das tradições do país. Então, o rei, quando você, por exemplo, reverencia, eu vou me abaixar para outro homem, aquela coisa toda, a ideia de uma reverência para o rei não é uma reverência para o homem, nem para a mulher, é reverência para o que ele representa, o Estado. Ele ali é um símbolo tal qual a bandeira. E em respeito ao Estado, você faz aquela reverência. E aí, se quiser, que hoje não é obrigado, claro, ninguém é obrigado a curvar para rei, mas a etiqueta, né, o respeito pela pátria faz isso. Então a gente tem muito a ideia do materialismo, da ideia de uma pessoa, digamos, eu procuro dizer que para ser monarquista você tem que ser humilde, para aceitar o fato de que você não pode ser rei. Então, é uma das características. As pessoas, às vezes, elas ficam, mas eu queria ser, mas e se fulano quiser ser? Não, mas é da monarquia. Você não nasceu, nesse caso, para ser rei. Então, você precisa ser, você e Deus precisam ser humildes para entender que isso não compete a mim. Que isso, por questão de nascimento, vai ser de alguém qualquer, uma alma qualquer que Deus colocou ali para nascer naquele momento. Aquela pessoa vai ser rei. Então, realmente a gente não vota para chefe de Estado. É uma coisa difícil de se trabalhar com a população. Até primeiro, ela entender que chefe de Estado e chefe de governo são coisas diferentes. E ela entender que o voto nem sempre é um sinônimo de democracia. Nem sempre. A gente está o gosto agora está vivenciando isso plenamente agora. Né? Nós tivemos uma presidente eleita com o voto da maioria e que hoje, apesar de ter uma popularidade menor do que a de Collor, nós não podemos praticamente tirá-la, o parlamento não pode derrubá-la sem praticamente nenhum outro motivo. O pessoal esquece que, quando é 90% contra o aborto, ou contra o desarmamento, é falta de informação. Quando é 90% contra o presidente, é golpe. Sabe? Então, é sempre muito seletivo. Então, assim, de fato não votamos. O primeiro ponto para se tentar quebrar isso é explicar à população o que é chefe de governo e o que é chefe de Estado. Que ela não vai poder escolher a chefia de Estado. Uma eleição muito estranha, né?
Também, né? Mas deu certo. Mas na República, se 90% dos brasileiros cercarem o Congresso, o impeachment sai, mesmo que isso, vai querer. Aquela velha história do poder tá no povo, né? Mas aí o povo não entende. Então, assim, eu entendo a sua preocupação, eu entendo a sua... Vou encerrar. Eu entendo a preocupação do fato de como explicar a uma população que o chefe de Estado não vai ser eleito. Aí vai ter que ser realmente com muita conversa e dizer que esses dois cargos têm funções diferentes, ele continuará elegendo quem vai governar ele, mas que por questões tradicionais, por questões do próprio sistema, aquela pessoa tem o direito de continuar e exercer aquele cargo. Eu só acho que Forças Armadas e Igreja foram duas questões que rompem. Teve problemas no passado. Sim. Há diálogo com essas instituições hoje? Até onde eu sei, sim. Até onde eu sei, os militares, por exemplo, eles não são tão avessos à ideia, eles não têm uma rixa, nem os próprios monarquistas têm uma rixa com os militares, um ou outro. Mas até onde eu sei, não é ruim o contato, até porque já foi oferecido esse cargo uma vez, como a gente comentou aqui, mas o Dom Pedro Henrique não assumiu, não aceitou essa volta anos e anos, décadas atrás, porque aceita principalmente o plebiscito e não uma imposição por parte de alguém. Então, acredito que, principalmente, não foi nem as Forças Armadas, foi o Exército Brasileiro, porque a Marinha, o Almirante Tamandaré, na época que viu a Marinha na força mais próxima do Imperador, o Almirante Tamandaré falou para Dom Pedro II, Sua Majestade, me dê a ordem que eu acabo com essa revolta, que era a revolta dos militares, do Exército. E Dom Pedro II não deu essa ordem. Se querem que eu saia, eu saio. Se me pedirem para voltar, eu volto. Mas não faça nada. Por isso que a Marinha saiu do terceira maior do mundo para ser arrasada nos anos seguintes, porque precisava se tirar esse poder, as pessoas monarquistas em altos cargos precisavam ser retiradas. E hoje é uma retaliação para as Forças Armadas, principalmente por causa da ditadura, que está no poder hoje e tudo mais. Então, não acredito que seja um grande empecilho, não. Eu acho que as Forças Armadas está lá na função delas, e se houvesse um plebiscito, coisa parecida, não seria... pelo contrário, eu tenho pessoas que me dizem que dentro do grupo do Exército, mais que muitas pessoas que gostam da ideia. Na verdade, muitas pessoas apoiam conscientemente apoiar, mas elas não falam. Elas talvez não achem que é o momento, ou coisa parecida, mas né? Na época do plebiscito de 93, muitas pessoas patrocinaram, gostam da ideia, mas agora está começando a crescer com mais força. Até um tempo atrás estava parado. Hoje em dia, eu estou impressionado com o negócio da forma. Para encerrar, o Lorival, um amigo meu do Círculo Monarca da Paraíba, mandou uma mensagem todo contente, porque ele estava trabalhando perto da praia e desceu para comprar um carro, ele estava estacionado e desceu para comprar um milho. E ele falou que o vendedor do milho olhou no carro, atrás do carro, e viu o adesivo do Círculo Monarca e falou para ele: estou acompanhando o crescimento de vocês pela internet, viu? O vendedor do milho. E ele ganhou o dia dele, ele nem sabia que ele era monarquista ou coisa parecida, que o Lorival, meu amigo, era monarquista. Mas, tipo, estamos ganhando mais espaço, estamos aparecendo com mais força, e cabe a vocês aqui não aderirem, mas conhecerem mais ainda sobre o tema, conversar com pessoas que possam ter realmente influência na sociedade. Aqui a gente faz muito com o pessoal de baixa renda também, como disse lá o seu Pedro, lá no bairro Nordeste. Então o negócio está andando.